Boa tarde, gente. Boa tarde é mania de dizer, né? Nossas aulas são à tarde, mas enfim, bom dia, boa noite. Seja a hora que vocês estiverem vendo essa aula. Diferente, né? Nosso último encontro, quem poderia imaginar que ia ser assim? Por uma aula gravada aqui, disponibilizada no YouTube. Mas, diante da situação, né, gente, que, enfim, acho que nenhum de nós imaginávamos na última vez que a gente se encontrou, a gente não podia imaginar que aconteceria tudo tão rápido da maneira como aconteceu, mas o importante é que a gente está aqui. Eu espero que todos bem, eu espero que todos com saúde e estamos aqui para a gente terminar nosso trabalho, concluir a quarta unidade, concluir o ano letivo, tá? E para isso falta a última aula da nossa unidade, que como eu já tinha falado para vocês, ia ser a respeito de Salvador, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de mais nada. Isso aqui não é um canal oficial, como vocês sabem. Eu só realmente coloquei esse vídeo aqui pra gente, pra eu conseguir que essa aula também ficasse muito além de um PowerPoint para vocês lerem. Eu acho importante comentar, pontuar alguns aspectos aqui dessa aula. Não abriria mão desse contato. Mas, obviamente, né, gente, já vou pedindo desculpas de antemão pela qualidade do som, se por algum barulho externo também atrapalhar a nossa gravação. Mas é o que temos, né? E eu espero que funcione e depois, qualquer coisa, vocês me dão um feedback, tá bom? Gente, qual é o objetivo da nossa aula? Basicamente, a gente trazer aqui alguns aspectos gerais, tanto que estava no título, aspectos gerais da cidade de Salvador, aspectos esses que vão englobar uma discussão muito rápida sobre o histórico da cidade, a atual divisão administrativa e dos bairros, e destacando os principais aspectos populacionais e socioeconômicos da nossa cidade. A partir da junção desses objetivos e temas, a gente vai chegar na proposta de atividade, que é a nossa última atividade da unidade, né? E aí, mas no final da aula a gente discute, no final da aula, né? No final dos slides a gente discute como vai ser. Gente, se eu fosse dar aula aqui sobre o estado de Salvador, era praticamente um ano todo, né, de aula. Então, assim, de maneira muito resumida, consultem esse link que eu deixo aqui para vocês, ó, do IBGE, que traz os pontos principais dessa história da cidade. Claro que vocês podem ter outras fontes, eu até no final da aula vou dar uma outra fonte, caso vocês queiram se aprofundar mais. Mas é só realmente para a gente entender aquele processo, né, desde a chegada dos colonizadores. Salvador teve um papel muito importante durante muitos séculos, como a primeira capital do país, um papel importante por causa do ciclo da cana-de-açúcar, depois uma certa decadência após a substituição da capital para o Rio de Janeiro, e fazendo com que Salvador adentrasse o século XX ainda num certo atraso em termos de urbanização e principalmente em termos de industrialização. A gente vai falar um pouco mais de Salvador no século XX e entender quais foram as principais mudanças que aconteceram na cidade nesse período. Outro aspecto fundamental, né, bem geral, é a população, que segundo o último censo oficial de 2010 era de 2.675.000 pessoas, mas hoje é estimada, o dado mais recente é que já seja próximo de 2.900.000 pessoas, quase 3 milhões. E o dado que eu chamo a atenção é a densidade demográfica da cidade. Quase 4.000, né? 3.859 habitantes por quilômetro quadrado. É uma das maiores do país. E se vocês considerarem que a média de densidade demográfica no Brasil é de 24, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Fala muito da nossa cidade. Onde se localiza Salvador em relação ao contexto da Bahia, da divisão que vocês viram no nosso último encontro, quando a gente falou de Bahia, né, gente, da divisão mais recente do estado, que é por território de identidade. No caso de Salvador, ela faz parte do território de identidade região metropolitana, que ela é a cidade principal nesse caso, né? Os outros municípios são esses todos esses aqui em torno da metrópole, a cidade mais importante, né? Que tem um raio de influência em relação a esses municípios. São vários, como vocês estão vendo aqui, e como vocês localizaram muito bem, que eu me lembro na nossa última atividade, né? Nem todos estavam presentes, mas assim, bom, enfim, quem estava lá viu, né? Quem estava lá viveu e viu essa localização desses municípios.
Então são todos esses aqui que vocês conhecem, né? Alguns de vocês conhecem, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Camaçari, as ilhas e assim por diante. Quando eu falo especificamente agora da cidade de Salvador, não mais da região metropolitana, ela costuma ser dividida em 4 grandes áreas principais, como vocês estão vendo. Essa daqui em rosa, A ou C, área urbana consolidada, aqui é a área de ocupação mais antiga de Salvador, toda essa região, principalmente a parte do litoral da Baía de Todos os Santos, né? Foi aqui que Salvador começou, a área do Centro Histórico, Pelourinho. Aí nós temos a Orla Atlântica, o subúrbio ferroviário e o miolo, que tem esse nome exatamente porque está no centro de Salvador, é o miolo. E separando o miolo, separando não só o miolo, mas todas as regiões, nós temos 2 eixos viários principais, que é a Avenida Paralela, aqui, ó. Então imaginem que aqui é a Avenida Paralela, então desse lado, aqui mais ou menos aqui eu tenho, nessa região aqui eu tenho o Iguatemi. Então imagina que vocês estão aqui, ó, indo do Iguatemi em direção ao aeroporto, tá vendo ele aqui? Então tudo isso aqui é a região da Orla Atlântica. Então desse lado direito é a orla, do lado esquerdo da paralela é o miolo. E do outro lado, separando aqui esse outro importante eixo viário, é a BR-324, ok? Agora, quando eu vou entrar numa divisão mais detalhada, é bem complexo, gente. Salvador é uma cidade que até pouquíssimos anos não tinha uma oficialização dos seus bairros. O IBGE não trabalhava com bairros em Salvador, as prefeituras não tinham oficialização dos bairros, é verdade. Isso justifica também, né? Porque que a gente, no nosso dia a dia, a gente tinha essa confusão tão grande de não saber onde começava um bairro, terminava, que nome. Isso é uma coisa própria de Salvador, bem interessante aqui. E existem estudos que se debruçam sobre essa especificidade, essa particularidade da nossa cidade. Mas, desde a última gestão municipal, há pouco tempo atrás, foram criadas as prefeituras de bairro. Vocês devem saber, né? São 10. Depois vocês dão uma olhada aqui, né? Elas foram criadas para agrupar os bairros da cidade e resolver os problemas mais localmente, as questões principais desses conjuntos de bairro. Aí vocês vão olhando aqui, eu não vou, né? Vocês podem olhar com mais calma. Nós temos aqui Subúrbio, Cajazeiras, Cidade Baixa, Barra Pituba e assim por diante. Existe um projeto atualmente para ter uma nova divisão, né, de bairros em Salvador. E vocês também podem olhar com mais detalhes. Eu deixo o link aqui da reportagem para vocês verem, ampliarem a figura, tá? E verem que aqui, ó, aqui cada uma dessas grandes áreas são as prefeituras e cada bairro que as constitui, tá bem? Vocês dão uma olhada e identificam aí o bairro de vocês. Como eu falei no começo da aula sobre o processo de urbanização de Salvador, que demorou para acontecer, gente. Foi só a partir realmente do século XX e na segunda metade. Foi só a partir dos anos 60 que Salvador, observem que esse mapa aqui é dos anos 40 a 50 e mostra a ocupação, a mancha urbana da cidade, gente. Até os anos, desculpa, não sei se eu falei 60, 40 a 50, até a década de 50, isso era Salvador. Isso. Ou seja, aqui, ó, aqui é a Barra, aqui é Bairro de Todos os Santos, Cidade Baixa, era isso. Na década de 60 vocês podem ver que expande um pouco essa ocupação, mas é só a partir, ó, na década de 70 que realmente vai começar a maior ocupação das outras áreas, além do núcleo de ocupação de urbanização mais antiga de Salvador. Né? Vou começando aqui, ó, a ocupação no miolo da cidade, a orla atlântica, que praticamente não era ocupada, com exceção dessas manchas aqui, gente, que isso aqui era Itapuã, que até os anos 60 era considerado área de veraneio. Eram bairros para veranear, como é mais ou menos hoje alguns bairros do litoral norte. Então vejam aqui, a mancha urbana vai se consolidando nos anos 80, 90, bastante ocupação já do miolo e do subúrbio também, como vocês podem observar. E já na década de 2000, vejam a diferença. Então, um processo de ocupação e urbanização muito intenso que Salvador sofreu, a partir especialmente dos anos 70, com algumas medidas públicas também, os incentivos, que foram a construção do Shopping Guatemi, aqui, né, nos anos 70, que motivou também, né, a ocupação dessa região, e direção à Avenida Paralela, construção do CAB e assim por diante, tá?
Agora eu queria destacar alguns indicadores muito importantes para a gente entender a nossa cidade, e eles são fundamentais. Por exemplo, o nível médio de rendimento. Segundo o censo do IBGE, o último censo, a média salarial dos trabalhadores formais, tá, gente, em Salvador, é de 3,4 salários mínimos. No entanto, quando a gente vai considerar o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, essa proporção chega a 36,8%, certo? Esse é um dado muito expressivo do que é a nossa cidade, que é uma cidade muito pobre e muito desigual, como nós vamos ver. Aqui também eu tenho uma outra tabela que mostra essa evolução dos anos 2000 até 2010. Então vejam aqui, ó, até um salário mínimo na cidade, 40% das pessoas em idade de estarem ocupadas, em idade de trabalho. Dessa população em idade ativa de trabalho ocupadas, 40% ganham até um salário mínimo. Isso pode ser visualizado, gente, agora nos mapas. Aí a gente vai entender por que eu falei da desigualdade, né? Porque essa concentração dos menores rendimentos, elas têm uma localização, que como vocês vão ver, ó, aqui no ano 2000 é mais representativo, eu trouxe um mais atual à frente. Aqui nos anos 2000, o número de famílias ganhando até meio salário mínimo. Vejam que ela está bastante localizado, aqui é a maior proporção, né? Quanto mais escura a cor, o tom de laranja, maior o número de pessoas com rendimento de até meio salário mínimo. Então observem que se localiza onde? Na região do miolo da cidade e na região do subúrbio, né? E nessas regiões com um tom mais claro, né, aqui do laranja, quase um amarelinho, são as menores proporções desses menores rendimentos, certo? Que é justamente essa região aqui da orla atlântica e uma parte também do centro. Observem, gente, a região do miolo, como eu falei para vocês, ela é uma região que ela só passa a ser realmente habitada, urbanizada a partir dos anos 70, e o foco de urbanização são os conjuntos habitacionais populares por parte do Estado e depois a criação de outros bairros, né, populares também. Aqui um dado mais recente é o percentual de domicílios com renda inferior a um salário mínimo no último censo de 2010. Observem a mesma concentração, tons mais escuros, ou seja, acima de 75% até, nesses tons mais escuros, ou de 60% a 75% ganhando até um salário mínimo. E nesses tons aqui mais clarinhos, orla atlântica, vocês podem imaginar que bairros a gente está falando aqui, apenas 30% tem esse rendimento inferior a um salário mínimo. E agora o cruzamento fundamental de dados, que é quando a gente quando a gente faz o cruzamento com os indicadores de cor, a concentração vai mudar. Vejam que agora os tons mais fortes, de azul no caso, estão na orla atlântica, nessa região do centro, porque agora eu estou me referindo ao número de pessoas que se autodeclaram brancas. Então, vamos olhar aqui os dois dados, ó. Maiores rendimentos, autodeclaração branca em Salvador. E vejam que nesses tons aqui mais claros, quase branco, ou seja, nas áreas de menores rendimentos, é onde nós temos a menor quantidade de pessoas que se autodeclaram brancas. Então, gente, o que eu quero dizer é que esses dados evidenciam o que nós já sabíamos, mas assim, é impossível dissociar a questão da classe, da raça no Brasil. Elas são indissociáveis e nós sabemos por quê, já trabalhamos com isso, por todo o passado da escravidão, as consequências e a permanência do racismo em diversos níveis, né, gente? Principalmente no estrutural, quando a gente faz esse cruzamento com renda. Se vocês quiserem ver aqui também um dado muito interessante, aqui, cliquem aqui nesse link, que vocês vão ver também, vocês podem dar um zoom e ver onde vocês quiserem no Brasil, qualquer cidade, em qualquer escala, a quantidade de pessoas, a proporção, né, de pessoas que se autodeclaram brancas, pardas, pretas e assim por diante. Em azul branco, então vejam onde se localiza no Brasil,
Rio Grande do Sul, região sul e região sudeste. E aqui essa cor mais verde, com alguns traços de vermelho, são as declarações da população preta e parda. Eu dei um zoom aqui na cidade de Salvador para a gente ver, então observem que é semelhante àquele outro mapa que a gente trabalhou. Esses dados em azul, né, essa declaração aqui em azul da população que se declara branco, onde ela se localiza, e em vermelho, observem aqui onde está a população que se declara de cor preta, e em verde pardo. É bem interessante. Resumindo, gente, Salvador é uma cidade negra. Vejam que dados interessantes. Na última aula a gente trabalhou com a autodeclaração da população na Bahia. A gente já viu que a Bahia era o território que as pessoas mais se autodeclaravam de cor preta. E quando a gente traz esse dado para a realidade da capital, de Salvador, isso fica mais evidente ainda. Enquanto 19% no último censo, né, a gente até viu que está um pouco maior hoje em dia, cerca de 22% da população... enquanto na Bahia 19% tá certo isso aqui, gente. 19% se declaram brancos, em Salvador esse número é ainda menor, 17,1% se declaram brancos. Ou seja, é o menor percentual de pessoas que se autodeclaram brancos entre todas as capitais do Brasil e, por outro lado, é o maior percentual tanto de pessoas que se declaram de cor preta quanto as que se declaram de cor parda juntas, né, que dá cerca de 82% se declarando pretas e pardas, que no critério do IBGE representa a categoria negros, certo? Ou seja, juntando pretos e pardos. Essa é Salvador, uma cidade negra e uma cidade extremamente desigual, como nós vimos, e esses últimos dados reafirmam isso. Então, observem aqui o rendimento salarial em Salvador, certo? Das pessoas brancas, a diferença, a média, que seria isso no ano de 2018. R$5.000 em média, 5.400, e dos pretos 1.700, da população que se declara preta. E a média é de 2.600. Mesma coisa também com os dados de escolarização. Observem a maior quantidade de estudos, 18 a 24 anos de estudo. A diferença do percentual, né, da concentração de pessoas brancas que estudam mais do que pessoas pretas e pardas. E a mesma coisa, o inverso, né, o maior índice de analfabetismo entre pessoas pretas e pardas e o menor entre pessoas brancas. Bom, gente, todos esses dados podem ser consultados com mais detalhes nesses links, as fontes de todas as imagens, dos dados, das reportagens, estão todas aqui, certo? E para finalizar, então, qual é a atividade que nós vamos fazer? Baseado no que a gente discutiu, gente, a gente vai buscar agora analisar a realidade específica de alguns bairros, né? Eu falei do geral e agora vocês vão se aprofundar na realidade de alguns bairros. A partir, o objetivo é esse, da articulação entre presente e passado, certo? Assim como também dos principais aspectos socioeconômicos e populacionais que nós trabalhamos. A gente viu na escala de Salvador, vocês vão trazer isso para a escala do bairro, que vocês escolherem, certo? Então, cada equipe deve selecionar um bairro e levantar dados a respeito do seu histórico, não precisa ser um histórico completo, tá, gente? Alguns fatos históricos importantes que vocês destaquem. A sua história durante a vigência do sistema escravista, né? Vocês viram que alguns bairros têm ocupação muito antiga, desde a época colonial, então ali vocês a história viva, vocês conseguem ver de diferentes maneiras resquícios, né, do seu papel, da sua função durante o período escravista em Salvador. E vão relacionar com a realidade atual desse bairro, a realidade socioeconômica e populacional, né, racial desse bairro, certo? Se conseguirem investigar também formas remanescentes, origens de nomes desses bairros que remetam à sua história, melhor ainda. Que bairros, professora? Eu sugiro alguns que têm um histórico interessante aí para fazer essa relação, que são aqui Cabula, Graça, Pelourinho, Curuzu, Cajazeiras, Piedade, Calçada, Vitória, Santo Antônio Além do Carmo, 2 de Julho. Mas se vocês quiserem investigar outro, fiquem à vontade. O bairro de vocês podem também, vai ser interessante. Agora, lembrem-se que nós temos muitos bairros em muitas áreas da cidade que são muito recentes, então não fizeram necessariamente parte desse passado colonial escravista de Salvador, né? Então, é preciso relacionar
aí para pesquisa ser interessante em todos os aspectos, tá bom? Então, basicamente, vocês têm que levantar a situação, a localização quanto à área na cidade, as áreas principais e a prefeitura, a subprefeitura que ele se localiza, a composição populacional e o perfil socioeconômico e racial, né, desses bairros, a história, algum fato histórico, a história, o papel deles durante a escravidão e as principais transformações na urbanização do século XX de Salvador, né? Ou seja, diz respeito ao aspecto do presente desse bairro, então ao seu perfil populacional. Eles vão juntar todos esses fatores e fazerem essa análise, que eu tenho certeza que vai ficar ótima. E para isso, para ajudar vocês, eu recomendo aqui vários sites, é só clicar no link para vocês descobrirem tudo aqui, os indicadores, tá com erro de português aqui agora, acabei de ver. Os indicadores socioeconômicos, os fatos históricos, procurem ter muita coisa legal, e sobre o processo de urbanização de Salvador, e também um pouco da história de Salvador, tem esse link aqui. Certo, gente? É isso. Prazo e valor do trabalho, esses detalhes, está no e-mail que eu mandei para vocês. Então vocês podem consultar a informação lá, tá bom? E é isso, bom trabalho, mãos à obra, acho que vai dar tudo certo. Tchau, tchau!